Boa tarde, pessoas! Quarta-feira, 17 horas. Hoje é dia de dar uma segurada com a Maria do Seguro. Seja muito bem-vindo. Hoje é o episódio de número 51 e a gente vai falar de como proteger o seu patrimônio, seja sua empresa, sua casa, e vamos falar bastante da cláusula de rateio. Você já ouviu falar? Conhece? Entende? Não? Então não sai daí. Fica aí, aguarda a gente que logo mais a gente começa a falar sobre esse assunto e você vai entender tudo e vai contratar o seu seguro da forma certa, da forma correta. Quero dar oi pro meu convidado, Silvio Kruger. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Oi, Maria. Prazer é todo meu. Obrigadão, tá, Silvio? Olha só, estamos na Rádio PH, uma rádio digital, uma rádio sem fronteiras. Siga no Instagram, é PH Rádio Oficial. Se você quiser assistir, também consegue assistir pelo site da rádio, que é www.phradio.com.br. Lembrando que todos os programas ficam gravados. Você pode assistir pela plataforma do YouTube. Vai entrar lá no YouTube, na barra de pesquisa, Rádio PH. Não esquece de já se inscrever e entra na playlist, dá uma segurada. Todos os programas. Perdeu? Não pôde assistir o ao vivo? Não pôde assistir? Não pôde parar para assistir? Você consegue assistir pelo YouTube e você também consegue ouvir pelo Spotify. E eu quero também falar dos nossos patrocinadores. Sem eles, a gente não conseguiria estar aqui com você agora, essa tarde. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco. Tecnologia que aproxima. Esse é o episódio de número 51 do podcast Dá uma Segurada. Eu sou Maria Fernanda Coronel e quero contar para vocês como que protege da forma correta o seu patrimônio. Deixa eu apresentar o meu convidado para vocês. Silvio César Kruger, ele é natural de Blumenau, Santa Catarina. Atualmente, ele é sócio e diretor comercial da FTR Brasil Assessoria. Bacharel em Ciências Econômicas pela FURB, Universidade Regional de Blumenau. Fez MBA em Gestão Comercial pela Fundação Getúlio Vargas. XBA, é isso? Isso. Certo. Me ajuda no inglês agora, Silvio. É Exponential Business Administration. Isso. É isso. Eleito pelo Sincor Santa Catarina nos anos de 2018 e 2019, o melhor diretor de Santa Catarina pelos corretores do estado. Diretor de Tecnologia e Inovação do CVG Santa Catarina, membro da diretoria do Sindiceg de Santa Catarina por mais de 20 anos, e ele está há 37 anos no mercado segurador. De 87 a 95, na Tóquio Marine, ele atuou na área técnica e sinistros. E de 95 a 2021, foram 27 anos na HDI Seguros, sendo os últimos anos à frente da diretoria regional Santa Catarina. Silvio, é uma história, hein? Pois então, fiquei escutando você agora, passou a vida aqui na minha frente, né? É uma história, né? Uma trajetória linda, assim. É uma caminhada boa aí que teve, né? Conta pra gente, assim, o que te levou pra área de seguro e o que te manteve na área de seguro? Puxa, assim, eu vou te contar uma coisa que eu não contei pra ninguém, né? Eu entrei na área de seguro como um castigo, né? Um castigo? Eu fui mal na escola e minha mãe falou assim, você vai trabalhar. E tinham conhecido na Tóquio Marine dela, ele estava precisando de um office boy, um estafeta, e tinha lá a vaga, fui lá ver e comecei lá por acaso, né? E me apaixonei, como todo mundo que se envolve com seguro se apaixona, né? E lá eu fiquei durante 8 anos, quase 9, passei por todas as áreas técnicas, né? Fui de formação tradicional, não existia pacote de seguro como hoje tem, que é muito fácil. Tarifa de incêndio, a gente tinha aqui quase como uma bíblia, né, que chamava a TIB do Brasil, né, atualizar aquelas páginas e tal. E era uma fórmula meio mágica para você calcular um seguro. Tinha todo
uma técnica lá para calcular. Hoje em dia a gente bota no computador, sai a cotação. Sai bem bonitinho. Naquela época era cabeça, era cálculo e calculadora do lado. Então, as coisas foram evoluindo, né? Em 95, eu tinha muita vontade de ir para a área comercial. E como eu sou de origem alemã, tinha uma companhia que se chamava Hannover Seguros. Eu falei assim, meu sonho é trabalhar numa companhia alemã, já que eu sou de origem alemã. E fiz uma entrevista lá, fui aprovado, né? E fui fazer aquilo que na época eu gostava muito, que era seguro de incêndio, né? Até na minha carteira profissional tá lá técnico de seguro de incêndio e riscos de engenharia. Tá. Tenho isso aqui, né? Dava muito orgulho na época, né? Você da carteira de riscos de engenharia, incêndio, né? Então, era muito respeitado. E a Hannover, na época, era uma multinacional alemã instalada no Brasil, que atendia clientes multinacionais alemãs que aqui estavam, e a gente dava todo esse suporte em programas mundiais, principalmente no risco de incêndio, né? E a HDI era uma mútua, né? A Hannover era uma empresa do grupo HDI, e a HDI era uma mútua da indústria alemã. Então os donos da HDI era Volkswagen, Bosch, BASF, Bayer. Então eles tinham essa ligação muito forte com o seguro de incêndio e responsabilidade civil. Tá. Era uma coisa que estava muito na veia. E ali eu tive muito contato com esse mundo de seguros patrimoniais, né? Isso foi até mais ou menos o ano 2000, quando a companhia deu uma reviravolta e falou assim, não, nós vamos manter os nossos riscos industriais, mas agora o foco é seguro em pessoas, né? E assim, o mercado de seguro, de uma forma geral, foi para essa corrente de seguro de pessoas, né? Tá. Porque, na essa verdade, humanizada. Porque, na verdade, as empresas são formadas por pessoas. Sim. E dali começou uma operação muito forte da HDI se transformar numa seguradora de automóvel, né? Tanto que hoje vai se tornar a segunda maior companhia do mercado aí com as aquisições que ela fez, né? Sim. Então, eu tive muita honra de participar desse processo até 2022 e agora com a FTR Brasil Assessoria a gente também está trazendo algumas novidades, principalmente nas carteiras de automóvel, mas também operando com seguro de pessoas e patrimônio. Perfeito. Você colocou aqui no teu currículo, diretor de tecnologia e inovação do CVG, membro da diretoria do Sindiceg. Algum projeto, alguma coisa bacana que você tem realizado? Junto com o Sindiceg, né, a minha participação no Sindiceg foi até ano passado, né, enquanto eu fazia parte da HDI como diretor, né. Então lá a gente participava, lógico, de ações em prol do mercado, esclarecimento, né? Sempre no sentido de você trazer conhecimento para o público a respeito daquilo que é importante para ele saber a respeito do seguro, né? Como a gente estava comentando antes, a gente tem que tentar fazer com que o segurado tenha conhecimento da linguagem seguro, né? E abaixar aquele negócio do segurez, né? Descomplicando o segurez. Descomplicando, isso aí. Então, esse é um movimento que a gente participou bastante, mas ainda tem muito por fazer, né? Eu acho que a tua iniciativa aqui, parabéns, né? Eu acho que o teu canal é perfeito, traz esse esclarecimento, né? E espero que hoje eu também possa contribuir para que o cliente ele consiga entender um pouco mais de como contratar o seguro e melhor, né? Como contratar ele de forma correta, que é o mais importante. Isso. Tu sabe que é uma das coisas que eu acredito muito, que o cliente ele precisa entender o que ele está contratando. Sim, com certeza. Porque quando a gente coloca todos esses termos técnicos, todo o segurança envolvido, e eu não digo que não seja importante, tá, Silvio? A gente tem que ter as nomenclaturas e os termos, a gente entende da importância, mas a gente tem que descomplicar. Sim. A gente tem que levar para a realidade, para a vida do cliente da ponta, para que ele entenda, quando a gente fala, por exemplo, num LMG, quando a gente fala, quando a gente coloca um termo para ele entender o que é.
Sim. Né? Ai, tem uma franquia. Tá, mas o que é a franquia? Ah, mas tem um prêmio, mas o prêmio eu ganho? Eu pago um prêmio pra alguém? Então eu acho que assim, é um dever nosso, né? Meu como corretora, teu como sócio, como diretor comercial, de levar pras pessoas para que ela entenda assim, o prêmio é o que tu paga. Né? É o boleto que vai chegar lá no mês e que tu tem que pagar. Prêmio é pra seguradora que recebe o prêmio, né? Exato, entende? Então, assim, ele tem que entender. Eu tive um cliente agora, tava chegando aqui na rádio, e o cliente me perguntou assim: Maria, a gente fez uma projeção que o seguro ia dar no mês, o seguro de carga, 10 milhões mês. Mas a gente já chegou nessa marca. E nós estamos no dia 13. Eu digo, não tem problema. Eu falei pra ele. Ele tava preocupado se ele precisava avisar alguém, se ia bloquear. Eu digo, não, fica tranquilo, porque vai continuar rodando. A gente fez uma projeção. Sim. Que bom que tá acima. Entende? Então, assim, essa preocupação em explicar pra ele, pra que ele entenda isso, eu acho que é nossa. Salvo se fosse uma pólice de importação ou exportação que ele fizesse uma previsão de importação. Sim, que não é o caso. Que não é o caso, né? E também seria uma notícia boa, né? Assim, sim. Mas você faria o tratamento adequado, ajuste, né? Do ajuste perfeito. Na pólice para que ele não tivesse complicação Perfeito. Em algum sinistro. Mas a ideia é essa aí mesmo, né? Que a gente possa ter uma linguagem que o segurado entenda, que ele possa comprar um produto que realmente esteja adequado à sua realidade, né? E que ele possa, né, num momento que efetivamente ele precise, estar bem amparado, né? Porque eu já acompanhei vários casos. É muito triste quando o cliente compra uma coisa e recebe outra. Sim. Né? Principalmente aquilo que a gente iniciou aqui falando sobre cláusula de rateio. Né? Sim. A gente vai, depois do intervalo, a gente vai falar bastante sobre cláusula de rateio, porque eu acho que é uma cláusula que não são todos os clientes que sabem. Sim. Que os que sabem têm dúvidas, né? Então eu acho que a gente tem que dedicar um espaço bem interessante. A gente estava comentando, nós tivemos a pandemia aí, mudou muito a rotina do brasileiro. Vamos falar do brasileiro em específico. Mudou muito a rotina do brasileiro. Muitos ficaram em casa, com home office, começaram a trabalhar em casa. Muitas pessoas acabaram fechando a estrutura comercial e colocando junto com a sua casa. E isso começou a ter uma série de sinistros, né, Sim. Silvio? Assim, a coisa começou a ficar assustador. O mercado tomou um susto, né? Foi uma situação nunca antes vivida no mercado, né? Em todas as situações, em todas as carteiras, né? A gente pode falar do empresarial, mas o automóvel um pouco menos, depois ele teve também o seu efeito. O seguro-saúde, então, nem se fala. O de vida é melhor nós nem falarmos. O de vida, então, foi assim, eu diria que foi o período negro da área de seguros em termos de sinistro, né? Sim. Tudo convergiu para que as companhias e o mercado tivesse assim a pior resultado da história. Então, mas chamou a atenção, né, principalmente nesse segmento de seguros patrimoniais, alguns itens que foram os causadores desse incêndio, né? Porque ficou muito claro assim, falta de manutenção preventiva, né? Falta de sistema de proteção. Fiação elétrica, algumas coisas simples que poderiam ser corrigidas no dia a dia, que deixavam de ser feitas. Aí que eu não vou entrar no mérito se pelo período de paralisação, ou por economia, ou por não ter ninguém na fábrica. Ou pela falta de orientação ou pela também. falta de orientação. Então, são itens que a gente via que ficou assim bem implícito assim, ou explícito, que foram os causadores desses eventos, né? E que o mercado teve uma retração, né? E deixou de fazer muito seguro, olhando com lupa, né, todos esses pontos. Então, eu até brinco, né? Tem muito segurado e corredor que fala assim, não, o segurado vai ter uma despesa com o sistema de proteção. Não, ele está fazendo um investimento. Está fazendo um investimento para ter a aceitação do seguro dele, para ter um bom preço na hora de renovar o seguro, né? E o melhor de tudo, né? Se ele não tiver sinistro, ele paga menos. Mas não é o caso de ter sinistro. Quando ele tem sinistro, afeta a produção dele, afeta a entrega dele, afeta o negócio dele. Então, assim, não é só
pagar um prejuízo que ele tem na empresa. É o negócio dele que começa a ter uma interferência por um evento que poderia ser prevenido, né? Então, assim, ó, a melhor prevenção é aquela que deixa você não ter o evento, né? E que você não precisa agir, você atua preventivamente. Né? E você, mais que ninguém, sabe, né? Atuando muito com seguro de carga, que o cliente ele tem um compromisso com o cliente final, né? O Sim. transportador. O objetivo dele é entregar a carga, Sim. né? E aquela carga tem um contrato por trás, né? Então, se acontece um acidente, um roubo, qualquer evento, e ele deixa de honrar aquele compromisso, uma cadeia toda se compromete. Sim. Então, é nesse sentido que a gente vê que o investimento em sistemas de prevenção é fundamental, né? E aqui eu poderia falar entre eles, né? As empresas maiores, lógico, né? Um reservatório de combate a incêndio adequado, né? Não adianta você ter hidrante e não ter um reservatório que atenda a demanda num evento real. Sistema de extintor. A gente estava comentando aqui sprinkler, né? Eu tenho um conhecido que fez uma fábrica nova e, infelizmente ele não fez os sprinklers, né? E a atividade dele exige das seguradoras que eles só aceitam se tem sprinkler. Eu falei, cara, infelizmente tu vai ter que fazer um investimento aqui. Vai ter que colocar. Tu vai ter que colocar, porque daqui a pouco a única seguradora que aceita teu risco, se ela falar assim, esse ano eu não quero mais, como é que vai ser? Né? Não, a resposta que vem é não tenho mais apetite. Exato, é uma forma educada, né, da gente falar que... eu não tenho apetite mais, não quero. Mas muitas vezes eu vou fazer o papel de advogado aqui da seguradora, né? Muitas vezes não é culpa dela, é culpa do ressegurador, porque se ela não tem resseguro, ela não consegue arcar com... fazer o seguro. Então, o ressegurador também é rígido com relação a isso. Então, se o segurado não atende às expectativas do ressegurador, ele não consegue atender. Então, uma cadeia, né? É um efeito dominó. É uma cadeia. E os resseguradores também no mundo todo, se você for olhar, vários eventos climáticos estão afetando de forma global. Então, assim, e eles é que pagam a conta, né? Uhum. Então, furacão, incêndio, então afeta de forma global. Não adianta a gente falar, né? Hoje em dia o mundo é global. Sim, sim. E quando a gente fala também das pessoas, daí as empresas ficaram vazias. Sim. E as casas cheias. E a gente teve também problemas nas residências, né, Silvio? Sim. E muitas das pessoas, elas saíram das suas empresas e foram para casa, mas não tinham seguro residencial. E aí, às vezes, a pessoa tava assim, porque eu lembro de alguns momentos, né, da pandemia, em que todo mundo em casa. Sim. Aquela zona... né? Filho não tinha aula e aí tinha aula de online, as crianças tudo em casa, ou tu vai fazer comida, ou tu atende cliente, ou tu faz reunião, daqui a pouco tu faz reunião online, daqui a pouco tu tá fazendo alguma coisa, tu bota roupa pra lavar. E houveram diversos casos, inúmeros casos de incêndio, que a pessoa botava um negócio na cozinha, ia pra uma reunião, esquecia, daqui a pouco explodiu o negócio. E isso também gerou muita preocupação, né? As pessoas ficaram tipo, mas agora nós vamos ter que... Não, aí se descobriu que muitas residências realmente não têm seguro, né? Nenhum, pra nada. Pra nada. Então, assim, uma assistência, né, que for... e chamou, né, acendeu uma luz amarela no mercado, assim, nós ainda não estamos conseguindo conversar com o cliente e levar para ele a importância de um seguro residencial. E é muito legal tu falar isso, porque eu, como trabalhei numa empresa europeia, lá conversando com colegas alemães, né, lá se tem muito bem uma escala de prioridades de seguro. O primeiro seguro que a pessoa faz vida. É o seguro de vida. É o bem mais importante da existência dele, é o seguro dele, a vida dele, né? Aquilo que ele faltar, ou aquilo que acontecer fatalmente com ele, uma invalidez, né? Então, uma garantia mínima da existência ou da continuidade ali da família.
O segundo é o patrimônio, é a residência dele. Poxa, quantas vezes a gente escuta alguém falar assim, levei uma vida para construir minha casa. Perfeito. Poxa, levou uma vida e não tem seguro da casa que ele demorou tantos anos para construir, né? E não é incomum você conversar com alguém, minha casa pegou fogo e não tinha seguro, né? E assim, na verdade não é incomum e chega a ser bem normal. Normal. E inclusive eu percebo que as pessoas elas têm falta uma informação. Se você está na casa, mas a casa não é sua, você está alugando, você também pode contratar um seguro. Sim. E as pessoas, na maioria das vezes, elas não têm essa informação. E aí, se pega fogo, acontece alguma coisa, ela vai ter que pagar essa casa pro Sim. dono. E aí, como que faz se você não tem um seguro, se você não tem como? Você vai passar uma vida pagando uma casa que não é sua. Hoje, assim, as imobiliárias até... né, algumas exigem. Elas exigem e tal, né? Agora, se você contrata de forma direta... Isso, eu ia te falar isso. A gente também tem que lembrar que tem muita contratação de aluguel feito através de imobiliária e tem muita que faz direto com o locador. E que ele nem lembra, né? Ele nem... Sim. Ele nem pede, ele diz, não, tranquilo, dá 3 meses de aluguel antecipado e tudo certo. E aí é a hora que pega, porque é aquela história. Se as coisas fossem combinadas no começo, não daria problema no final. Né? Exatamente. Então, assim, isso, funciona assim, você está alugando, você pode contratar, deve contratar, né, Silvio? Sim. Para que você não fique pagando pro resto da sua vida uma casa que não é sua, porque você vai ter que pagar, a responsabilidade é sua. Da mesma forma que às vezes a gente passa, né? Vê um vasinho lá num apartamento, na soleira de um apartamento, assim, imagina se aquele vaso cai na cabeça de alguém, né? Mata alguém. Tem RC familiar lá para garantir essa indenização, que você é culpado, porque você botou o vaso lá, né? Tal. Não deveria, mas já que botou, né? Ou, eventualmente, teu filho tá brincando com um carrinho de ferro, joga pela janela. Mata um lá embaixo. Cai na cabeça de outra criança lá embaixo. E aí, como é que fica? Então, o seguro RC vai dar essa garantia para você, né? Mas é essa cultura, né? Que eu acho que é a nossa grande missão aqui, de levar para as pessoas, né? Esse conhecimento do que ela pode comprar, e fora isso também, né? Hoje em dia o seguro residencial está recheado de novidades, né? Tem assistência para o seu pet, né? Que é o novo integrante das famílias, né? Hoje, se eu não me engano, eu acho que tem mais pet do que crianças nos lares brasileiros. Sim, foi feita uma pesquisa, né? Então hoje, né? Oficialmente a gente já tem as nossas crianças pets. Eu até brinco com as pessoas, né? Porque eu sou mãe de pet, pai de pet. Eu ainda brinco, gente, porque é mais fácil, né? Ser mãe de pet, pai de pet, não vai pra faculdade. Sim. Quando fizer 18, não pede um carro. Entende? Então, assim, acaba sendo mais fácil. Então, já que o investimento no pet é mais baixo, investe numa assistência, né, Silvio? Tenha toda essa parte organizada. E os seguros vêm oferecendo essa gama de... Eu mesmo sou uma pessoa que usou, né? Infelizmente, o nosso bichinho lá, que era do meu filho, né? Meu filho hoje está com 20 anos, mas ele ganhou quando era criança. Ficou doente, a gente levou no veterinário, cobriu. Infelizmente, ele veio a falecer. A gente fez lá a cremação dele. Foi tudo coberto pela assistência. Um negócio assim fantástico, né? Então, tinha até a opção da gente ficar com as cinzas, uma urninha e tal. Lógico que eu achei meio demais, assim, mas... mas tem. A minha irmã, Maria Eugênia, minha sócia, né? E ela tinha uma pet, a Mel. E a Mel também veio a falecer agora, em abril. E também, daí fizemos a cremação e tudo. E eles deram... você quer ficar com a cinza? Minha irmã quis. Veio uma urna bem bonitinha, assim. É uma lembrança, né, Silvio? É um membro da família, né? E ficou 14 anos com a gente, assim. O nosso ficou 13, então é muito tempo. Né? A gente tá lá. Eu tenho lá em casa, uma é do meu filho mais velho, João Vitor, a Mabel, que está conosco há 5 anos. E tem a Ratinha. E a gente botou esse nome porque ela parece uma ratinha.
que é do João Arthur e que está conosco aí há 2 anos e pouco. E assim, a gente não consegue mais, tu não consegue mais viver sem, né? Você acaba... Então, quando a gente fala dessa assistência pet, e não é só assistência pet, né? A gente fala, por exemplo, da linha branca, de entrar dentro de casa, te ajudar, de organizar as coisas. Eu acho que isso facilita muito o teu dia a dia. Sim. Encanador, eletricista, existem também os especialistas lá para colocar os apoios para quem é idoso, né? Perfeito. Então, Perfeito. tem uma série de vantagens hoje no seguro residencial que vão além de você usar efetivamente em uma indenização num evento de... eu não gosto de falar sinistro, eu gosto de falar de indenização, né? Então, é uma coisa que o antigo Bamerindo já tinha, né? Há mais de 20 anos atrás, ele já tratava sinistro como indenização. E eu acho que o pessoal não conseguiu captar essa situação. Mas, assim, além disso, também a pandemia trouxe uma cobertura para as pessoas que trabalham efetivamente e gostaram de trabalhar em casa. Home office. Né? Então, uma cobertura para home office, então, para escritórios, né? Que a pessoa monta em casa e hoje trabalha em casa e tem lá, pela pessoa jurídica, os bens ali dentro da sua residência. Então, ele separa uma verba para os bens da empresa dele e está coberto no seguro residencial. É muito bacana isso, né? Porque antes havia uma divergência, assim, mas... E tinha alguns canais, algumas funções que não aceitavam. E o mercado, ele teve essa preocupação. Ele disse, não, cara, agora essas pessoas foram para dentro de casa e eu preciso atender. E muitas pessoas começaram assim. Eu abriu um quarto e botou a empresa dentro de um quarto. Exato. E montou a empresa lá. É a cobertura que eles chamam de microempreendedor, né? Microempreendedor. Então, até mesmo assim, salão de beleza, né? Manicure, massagista. Então, esses profissionais aí foram beneficiados com um produto residencial que cobre a atividade deles dentro da famoso 2 em 1. Isso. O 2 em 1. E a gente também tem uma cobertura para falar, que é a All Risks, né? Sim. Essa cobertura também, ela é uma cobertura que ela tem... Tu falou da tradução, né? Cobre tudo. Todos os riscos, né? All Risks significa todos os riscos em inglês, né? Eu não sou um especialista em língua inglesa, então... Eu também não. Mas a tradução no pé da letra é isso, né? Na verdade, assim, a SUSEP aí há 2, 3 anos vem promovendo aí a entrada de novas seguradoras no mercado e entre essas novas seguradoras as chamadas Insurtechs, né? Tá. Ou seja, no mercado financeiro as Fintechs, né? Nubank, C6, BTG Pactual, Digital, entre essas, né? E as seguradoras a gente chama de Insurtech. Entre elas, uma que me chamou a atenção, que lançou um produto empresarial All Risks, né? Sendo 4 grandes vertentes ali no seguro, em que você contrata a importância assegurada do seu risco e não precisa se preocupar em contratar as coberturas adicionais, porque elas já estão todas contratadas com a verba que você está contratando. Ou seja, né? Vou dar um exemplo aqui do RC, né? É comum você ver assim, o cara contratou a RC Operações, mas não contratou a RC Empregador. Contratou a RC Empregador, não contratou danos morais, né? Sim. Nessa companhia, nessa Insurtech, você vai comprar o RC e todos os demais RCs estão contemplados nessa companhia, nessa cobertura. Então, assim, se eu contratar 200 mil, vai ser 200 mil para RC Operações, 200 mil para danos morais, 200 mil para empregador. Então, ele simplifica a vida, né? Eu acho que tu não fica sem. Aconteceu uma coisa, tem. Então, tem. Eu achei muito legal essa nova forma de ver o mercado. E me ocorreu aqui, quem é que vai ser a primeira companhia que vai lançar algo parecido no seguro residencial, para a pessoa não esquecer de contratar nada, né? Então, fico pensando aqui num apartamento, né? Apartamento tem tanta possibilidade e um risco tão baixo, né? Mas que efetivamente acontece incêndio em apartamento. Não é incomum acontecer.
O lado bom hoje é que as construtoras estão num padrão tão elevado que a maioria dos incêndios fica restrito ao apartamento, né? Diferente do passado em que se alastrava o prédio inteiro, né? E em função das novas tecnologias de construção, porta corta-fogo, né? O apartamento que eu estou morando agora tem até detector de fumaça dentro do meu apartamento. Olha, então, que legal. O problema é que quando ele estava em fase de entrega ali, de entregar e tal, tinha prestadores no prédio, aí o cara fumava e acionava. Tem os seus poréns, né, Silvio? Olha só, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente começa falando sobre grandes riscos ou riscos nomeados. Não sai daí, logo mais a gente volta. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Somos facilitadores do mercado de seguros. Somos a engrenagem que acelera os negócios entre o corretor e a seguradora. Somos os braços que faltam no dia a dia para multiplicar o número de apólices. Nosso DNA está no seguro de transporte de cargas. Somos reconhecidos pela nossa experiência e excelência de 20 anos. Somos hoje solução para mais de 3.000 corretores. Somos referência técnica para treinamento, orientação e execução do seguro de transporte. Somos negociação, pós-venda e operacional, incluindo averbação, sinistro e renovação. Somos confiança, relacionamento, credibilidade, comprometimento, agilidade, respeito e entrega. Voltamos, pessoas! Quarta-feira, dia de Dá Uma Segurada. Eu sou Maria Fernanda Coronel, apresentadora do podcast Dá Uma Segurada, e estou aqui hoje com Silvio Kruger. Silvio, seja muito bem-vindo, muito obrigada pelo teu tempo, para a gente poder bater esse papo aqui. Eu que agradeço. E nós estamos falando sobre proteção de patrimônio. E agora a gente volta e vai falar sobre grandes riscos ou riscos nomeados. Agradecimento aos nossos patrocinadores, Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. Grandes riscos ou riscos nomeados. E aí? Esse é um assunto bem delicado. E a gente estava conversando aqui antes, né, Maria? Como tudo na vida, quando a gente vai para essa seara de grandes riscos e riscos nomeados, a gente tem que ter uma preocupação de ter uma especialização, de ter um conhecimento a mais que esse determinado segmento ele exige, né? A gente estava falando de cláusula de rateio, né? Pequenas empresas, geralmente de 2 milhões até 3 milhões, não precisam ter essa preocupação tão grande com relação a seu patrimônio, que a gente fala que a maioria das companhias faz um produto a primeiro risco absoluto, ou seja, não tem aplicação de cláusula de rateio. Se a empresa vale 2 milhões e a pessoa segurou 1 milhão, deu o sinistro, ela recebe 1 milhão. Tá. Né? Agora, quando a gente começa a falar de risco grande, né, médio, grande e risco nomeado, aí vem a nossa preocupação de ter realmente a informação fidedigna do valor que a empresa vale. Por quê? Vou dar um exemplo do que é cláusula de rateio e que a gente está falando aqui, que existe nas companhias e você vai assinar quando contratar o seguro. Se a empresa vale 10 milhões... e você declara que ela vale 5 milhões e segura por 5 milhões, quando der um sinistro de incêndio total na sua empresa e a seguradora for lá apurar os valores que estavam, né, efetivamente naquele local,
ela vai falar, opa, essa empresa valia 10 milhões, o senhor segurou 5 milhões. Então, o senhor tinha a intenção de segurar 50% da empresa. Ele não recebe os 5 milhões, ele recebe 2 milhões e meio. Então, olha só o prejuízo. Além da empresa valer 10 milhões, ele já está perdendo 5. Além dos 5 que ele não ganha, ele ganha 2 milhões e meio. Ele vai ganhar 25% do que vale a empresa. Então, assim, olha o risco de um negócio em que a informação, talvez passada por um profissional, tem que ser muito bem definida na hora da contratação, né? E como é que tem que ser definida essa informação? É uma parte chata, diria até, né? Que às vezes você tem que sentar com o seu contador, tem que ver a área construída, né? Quanto é que vale o cube da área construída, que a gente fala do prédio, quanto é que vale o seu maquinário, né? Máquinas, móveis, utensílios, a sua matéria-prima, né? O seu estoque, claro. Então, você tem que considerar todas essas informações a valor de novo e passar essa informação para o profissional. Fazer a contratação do seguro da forma correta para que não haja a implicação da cláusula de rateio, né? Na minha experiência, eu estava até comentando com a Maria antes aqui, você bem, assim, por cima, né? A informação de uma empresa que a gente fez uma consultoria, ela tinha uma apólice de 30 milhões, né? Após o levantamento dos valores de risco, a empresa valia 100. Então, praticamente ela tinha uma apólice, mas que não cobria nada. Não cobria nada. Então, é lógico. E assim, o pior, né? É uma empresa que valia 30 milhões, que era um médio risco, e já era um risco nomeado, né? Porque geralmente acima de 50 a 100 milhões a gente considera um risco nomeado. O mercado segurador tem outra tratativa para risco nomeado, né? São regras mais rígidas a respeito, até para aceitação, tarifação, né? Que exigem, né? Por ser uma empresa mais complexa. E mudou toda a configuração do seguro dele, né? E a gente viu até uma cobertura que poucas pessoas entendem, que são os lucros cessantes e as despesas fixas também, né? A gente não falou antes, mas inclusive lucros cessantes e despesas fixas têm valor em risco, né? Ou seja, o quanto a empresa dá de lucro no ano, né? A sua despesa fixa mensal, vezes 12 meses, né? Vai chegar ao valor em risco declarado, né? Então, esse é o valor em risco declarado. E daí você decide se você quer contratar 4, 6 meses, 8 meses, 12 meses, né? Dependendo da seguradora, ela vai te dar essa oportunidade de interrupção da atividade por X meses em que você vai receber essa cobertura. Então, a gente vê a importância dessa informação ser dada corretamente. E diria mais, né? Todo seguro deveria começar com essa informação, né? É o que a gente estava falando de uma casa, né? Quanto é que vale uma casa, né? O cara fala, não, eu gastei 1 milhão para construir essa casa, então você tem que segurar a sua casa em 1 milhão, né? É lógico que muita gente confunde o terreno junto. O terreno não precisa segurar, gente. O terreno não pega fogo. Exato. Né? Nem na empresa, nem na residência. Mas a área construída, o conteúdo, né? Que a gente estava falando assim, conteúdo. O conteúdo vai junto, né? Gastou 1 milhão para construir a casa? Mobiliar foi mais 200, 300, 400 mil. Então é 1 milhão e 400, né? O prejuízo não vem sozinho, né? Ele vem com o que está dentro da casa, dentro da empresa. Então, é um dado muito importante, né? Para o cliente, para o segurado, né? Para você passar para o seu cliente isso, e o cliente ter essa preocupação de passar a informação. Ele não vai economizar no seguro, ele vai perder na hora do sinistro. Mas deixa eu tirar uma dúvida, né? Quando a gente fala em grandes riscos ou riscos nomeados, para que a seguradora aceite, não é feita uma vistoria prévia? É feita uma inspeção. Uma inspeção, ok. É feita uma inspeção. A seguradora ela pode até avaliar a área construída e ver se está ok, mais ou menos, com o que está sendo segurado. Mas já o conteúdo, ela não vai ser tão especialista em dizer, essa máquina eu comprei na Alemanha ou nos Estados Unidos e vale 10 milhões.
né? Se você falar para mim que ela vale 1 milhão para a seguradora, ela vai acreditar, ela não vai conseguir entrar na contratação na tua área contábil e pedir a nota fiscal. Exatamente. Então, esse levantamento é o segurado que tem que fazer. Então, vamos lá. Vou fazer a cotação do seguro da minha empresa e eu posso contratar só o prédio, né? Só a estrutura construída. Pode. Ou eu posso contratar a estrutura construída mais tudo que tem ali dentro, incluindo estoque, maquinário, utensílios, tudo. Beleza. Quando eu vou fazer isso, a responsabilidade em passar todas as informações corretas e completas... é do segurado. É do cliente. É do cliente. O cliente, ele se responsabiliza por passar as informações corretas, né? Então, com base nas informações dele, é que a companhia vai fazer a cotação do seguro. Ela pode confrontar, como eu falei para você, alguma informação com relação à metragem da área construída versus CUB, né? Até por ter uma noção, né? Exatamente, pela inspeção. Pela ideia do... Mas muitas empresas, por exemplo, não dão assim, as especificações. Às vezes muitas empresas não deixam nem fotografar a máquina lá que ela tem. Porque não quer que o concorrente saiba. Tem um segredo industrial. Sim, né? Exatamente. Ele dá acesso ao inspetor para ele ver que está a máquina lá e tal, mas a foto ele não deixa tirar. Então, ou longe, né, que você não consegue identificar, porque, de certa forma, é um processo industrial, é um segredo industrial. Sim. Então, ele fica responsável por essa informação. E, por exemplo, assim, tem muito empresário que não passa, por exemplo, quer ter a cobertura de lucros cessantes, mas não passa o lucro para a seguradora fazer a apuração correta da cobertura e fazer a contratação, né? Porque é uma informação que ele acha que é sigilosa da empresa. Então, mas assim, o lucro cessante mais despesas fixas vai se confundir no meio do processo ali, né? Uhum. Isso ele pode passar tranquilamente que não vai ser segredo industrial. Né? Vamos falar a seguradora também não vai revelar essa informação porque ela tem, ainda mais hoje, né, com a LGPD. Com a LGPD, exatamente. Nossa, nem em pensamento ela vai fazer isso. Então assim, eu acho que é importante a gente falar sobre você que está contratando o seguro da tua empresa, que o valor é um valor mais alto. Hoje, quando a gente fala em grandes riscos, a gente está falando de quantos milhões? Olha, tem seguradora que considera acima de 50 milhões, tem seguradora que considera acima de 100 milhões, né? Então, são dois patamares. Mas vamos colocar aí acima de 50 milhões. Acima de 50 milhões. Tem que ter essa preocupação em colocar essa informação correta do valor para que você não corra o risco de cair numa cláusula de rateio. Um seguro mal feito, uma cláusula de rateio, né? Então, às vezes a empresa não tem seguro, né? Ela contratou alguma coisa, ela contratou uma paz de espírito que não existe, né? Tu até comentou, né, que você acabou acompanhando todo um processo de uma gráfica. É uma história bacana. Eu era mais jovem, né? Recém tinha entrado na HDI, chamava-se ainda Hanover Seguros, e fui a convite de um corretor apresentar uma proposta do risco industrial, né? Eu era uma empresa alemã, né? Uma gráfica grande, com impressoras da Alemanha e tal. Valia muito, valia 130 milhões a empresa. Hoje ela vale mais, tá? E eu fui concorrer com umas gigantes da época, né? E fui lá, né? Timidamente, né? Eu não sou um cara muito extrovertido, mas nos negócios eu sempre me saio relativamente bem. E apresentei a proposta da Hanover e tal, né? Ficou mais interessante, ficou mais competitiva, mas uma novidade, né? Um jovem com uma companhia jovem e umas seguradoras mais tradicionais, eu senti ali que houve uma resistência. Houve uma resistência e com a minha juventude natural, né? Indo embora, né? Eu questionei o presidente da empresa, né? Você comentou, inclusive, que quando fazia a apresentação da proposta era fazia para toda a diretoria da empresa. Toda a diretoria. Eram sócios que tinham ali por unidades, né? Então eles representavam as unidades. E aí eu cheguei para o presidente, né? Falei, só por curiosidade, né? Eu olhei que a proposta lá, na época, a empresa valia 100, estava segurada por 40 milhões, né? Eu falei, e que
tudo bem, né? Na proposta lá, se estava pagando o adicional de cláusula de rateio para segurar só 40 milhões, não teria problema nenhum. Mas eu falei assim, ó, o senhor sabe, assim, se pegar fogo aqui na sua fábrica, que é só caixa de papel, vai pegar só 40% da fábrica? Daí ele olhou para mim assim, olha, Silvio, eu acho que vai pegar tudo. Filho de pólvora. Eu falei assim, que tal a gente fazer o seguro do patrimônio, né, de uma forma maior, né? Fazer mais abrangente. 60%, 80%. Seria o que eu faria. Se a empresa fosse minha, eu faria isso. Daí ele olhou para mim e tal. Não, gostei da tua observação e tal. E no dia seguinte o corretor falou, olha, o negócio vai ser nosso, porque ele pediu para a gente voltar lá e apresentar a proposta conforme você me falou. Então, assim, às vezes, né, o empresário não tem a informação para tomar a decisão da forma correta. Então, aquilo me marcou, e eu sempre falo isso quando tenho a oportunidade de falar, que ele não sabia, ele não raciocinou junto com... Ele não teve essa visão, né? De se pegar fogo, vai pegar só em 40%? Teve que vir alguém de fora, né? Eu acho que naquele momento que eles estavam contratando isso, estavam pensando mais no prêmio. Era um prêmio muito alto. Considerável, claro. Né? Chegava próximo a 1 milhão de pagamento de prêmio. Então, é lógico, ele teve um acréscimo, né? Subiu, 200, 300 mil a mais ali. Mas ele estava seguro que estava bem feito o seguro. Quando a gente fala de cláusula de rateio, vamos tentar falar numa língua bem assim, nossa, assim, fácil de entender. Fui lá, a empresa valia 100 milhões, eu quero contratar só 25 milhões. E eu posso até ter informado o corretor que, olha, Maria, a empresa vale 100, mas eu só quero 25 milhões. E aí? Houve o sinistro, pegou fogo, acabou com tudo. A seguradora chegou lá e ela identificou que a empresa não valia 25, ela valia 100 milhões. Como que a seguradora age na cláusula de rateio? Desculpa, assim, eu falei antes uma coisa parecida assim, mas a verdade é o seguinte, você pode segurar de 40% a 100% da sua empresa, né? Tá. Não tem problema nenhum de você segurar uma empresa de 100 milhões, segurar 40 milhões, né? Você paga a cláusula, chama-se adicional de cláusula de rateio, e você não tem a aplicação dessa cláusula em caso de sinistro. Mas você declarando o valor correto e sabendo da regra do jogo, né? Tá. A outra situação é como você falou. A empresa vale 100 milhões, eu contratei 40 milhões e declarei que ela vale 40 milhões. Então, eu omiti os 60 milhões. Eu não contei que ela vale 100. Então, você, em um eventual sinistro, vai participar exatamente no mesmo percentual que você deixou de contribuir no seguro no seu sinistro. Então, ou seja, um sinistro de 100 milhões, você só teve a intenção de segurar 40% desse seguro. Então, dos 40 milhões, você vai receber 40% dos 40 milhões. Então, você vai contribuir na mesma proporção que você deixou de segurar. Não, então o cálculo é diferente. Se eu contratar 40%, a seguradora, na hora da indenização do sinistro, ela só indeniza 40% dos 40 milhões. Ou seja, assim, vamos falar assim, se fosse um sinistro de 10 milhões, ela iria pagar 4. Que é o 40% do prejuízo que você se propôs a segurar. Ou seja, nesse teu cálculo aí, ficou ainda, se a empresa fosse a gente fez 10 milhões agora? Vamos dizer assim, que o sinistro fosse parcial, né? Não fosse total. Tá, ok. E desse um sinistro de 10 milhões. E o levantamento do valor em risco foi de 100 milhões, ou seja, você segurou 40%. Então, de qualquer sinistro que acontecer de incêndio, a participação da seguradora vai ser de 40%. Papagaio. Então, agora, diferente daquilo que eu falei para você. Se você declarou 100 milhões, pagou adicional sabendo que está querendo só segurar 40, tudo bem.
né? Dependendo da seguradora que aceitar isso, Se aceitar o risco. tá tudo certo, né? Assim como existe, né? A gente não comentou aqui, situações onde você pode fazer o seguro com LM único, né? São vários locais e você faz pelo maior local e dá cobertura para todos os demais simultaneamente, né? Que é uma condição muito favorável para o segurado, né? Até porque se você tem 10 locais de risco, os 10 não vão pegar fogo ao mesmo tempo. Tudo junto, não. Então a seguradora faz essa média, né? Essa proporção e consegue dar um desconto no seguro do que você não teria contratando de forma individual. Então, para a gente esclarecer um pouco mais sobre a cláusula de rateio, porque eu percebo que isso gera bastante dúvida. O cliente, ele pode não contratar o valor total da empresa dele. Pode. Ele precisa informar, minha empresa vale 100 milhões, mas eu quero só contratar 40 milhões. Isso. Aí o corretor vai colocar uma cláusula de rateio, ele vai pagar um valor a mais embutido no prêmio total do seguro dele, referente a essa cláusula de rateio que diz que a empresa vale mais, ele está ciente que a empresa vale mais, mas por escolha dele, ele está contratando menos. Quando acontece isso, Maria? Por que a gente está falando isso? Digamos que você tem um local de risco e que você tenha 3 galpões isolados de cada um e que os 3 valem 100 milhões, mas, por exemplo, o teu maior galpão vale 40 milhões. Então, você não precisa segurar 100 milhões. 100 milhões, entendeu? Então, você tem essa prerrogativa de segurar só 40 milhões. Só que você tem a possibilidade, no mesma planta, dos 3 pegarem fogo, né? Diferente se forem locais diferentes, né? Claro. Mas, assim, você pode... eu quero segurar 40 milhões, que é o meu local, e o meu risco lá é 100 milhões. Né? Então, por isso existe essa prerrogativa de você fazer dessa forma, né? Diferente de quando você não passa a informação correta dos 100 milhões que vale a empresa, né? É só fala, a minha empresa vale 40, você passa a informação que vale 40, segura 40 e vale 100. Aí, quando é o sinistro, a companhia vai lá e vai fazer os levantamentos de valor em risco, vai ver tudo certinho. Porque daí, na hora de um sinistro, não adianta mais ele não querer contar, né? Aí já foi. Como diz o meu mais novo, ele diz, mãe, deu ruim, né? Às vezes algum cliente me liga pra falar de um sinistro, alguma coisa, ele deu ruim, mãe. O João Arthur não fala em sinistro, ele deu ruim. Então, quando dá ruim, não tem mais como você não abrir o jogo, né? Você vai ter que contar tudo que de fato tem. É que nem querer fazer seguro de automóvel depois da batida, né? Não dá. Exatamente. Não dá para voltar atrás. Vamos falar de sistemas protecionais adequados a cada atividade. E quando a gente fala de sistemas protecionais, uma das coisas que eu sempre falo, que seria muito interessante se o cliente consultasse a corretora de seguros como ele consulta o advogado, como ele consulta o contador, por exemplo. Porque quando ele fala com você antes de fazer, e eu falo muito para os clientes, né? Antes de fazer alguma mudança, ou, por exemplo, quando a gente tem seguro de vida, que às vezes eles vão trocar de um CNPJ para outro, né? Aquela jogada de imposto. Eu sempre falo assim, cuida, porque nessa jogada, já aconteceu, né? De falecer uma pessoa naquele CNPJ e ele não informou a troca. E não tem cobertura. Bem complicado. Então, assim, eu acredito muito, né? Você comentou também aqui de uma construção que o cara fez toda a construção da fábrica nova, ficou linda, ficou incrível, e ele esqueceu de colocar os sprinklers. Uma coisa simples que ele poderia ter colocado, e na época, quando estava em construção, seria muito mais barato. Super barato. Estaria né? Com mais opções de seguradora, né? Com certeza, assim, foi o que eu mais ouvi, assim, se tivesse sprinkler, teria aceitação. Então, eu acho que agora, para adequar a fábrica, vai custar muito mais caro, né? Você fazer todo o sistema de sprinkler é um negócio complexo, né? Sim. Com a fábrica montada, né? Ou em operação, imagina. Então, eu acho que faz todo sentido você ter esse investimento, né? E assim, não estou falando que a culpa é do segurado, eu acho que assim, é uma cultura que se tinha em que o sistema de prevenção era o seguro, né? Sim. No passado. Sim. Né? Então,
Para que eu vou comprar extintor se tem seguro? Eu vou comprar hidrante, vou instalar se tem seguro. Então, se pegar fogo, pegou. A pólice paga. Mas a gente viu todas essas mudanças que o mercado vem passando, né? Uma das maiores mudanças foi... eu fiz assim, o meu trabalho de TCC na universidade sobre o monopólio do IRB, que era um Instituto de Resseguro do Brasil, né? Então, a gente era feliz e sabia. Sabia? E sabia, porque o IRB aceitava tudo, né? Era uma mãe. Era uma super mãe. Monopólio, ganhava dinheiro, mas cobrava bem, né? Com a abertura do mercado, isso, se eu não me engano, lá em 2003, 2004, quando começou os primeiros movimentos de abertura do mercado de resseguro, as resseguradoras vieram para cá, num primeiro momento vieram bem competitivas, mas o que acontece? Conhecer o mercado brasileiro. E aí começa a tomar uns tufos. Isso, aí... começa a tomar umas fumadas, e aí a coisa vai mudando. Aí eles vêm ensinar brasileiro a fazer seguro e tal, e como tudo no Brasil é diferente, né? Sim. Então, recebem um prejuízo grande e começam a ficar mais seletivos, né? E começam a entender que as empresas no Brasil têm algumas deficiências em sistemas protecionais, né? E isso é muito abrangente, né? Eu já vi empresa, por exemplo, precisava de um reservatório de 50 mil litros, tinha 15 mil litros. Então, ou seja, tudo para dar errado. É tudo para dar errado. Então, e você fala para o empresário, será que eu preciso fazer isso mesmo? Mas eu acho que quando eu entrei na parte do sistema protecional, falando justamente que, na minha humilde opinião, o cliente, ele também deveria consultar mais a sua corretora. Sim. Porque tu imagina assim, tá construindo uma fábrica, tá construindo uma empresa, um galpão, tá junto. Olha só, estou construindo aqui, e tu mesmo citou, tem seguradoras que tem uma parte dentro da seguradora que contribui na construção do projeto, sim, né? Para desenhar o projeto. Você citou um caso aqui. Isso acontecia na Hanover lá há muito tempo atrás, que a gente tinha uma área de prevenção de perdas, né? Então ela dava sugestões de melhorias do risco, porta corta-fogo, né? Sistema de sprinkler, detector de fumaça, né? Alarme de incêndio, brigada de incêndio é uma coisa muito importante, né? Porque é o primeiro combate ao foco do incêndio. Então, se você não tem os funcionários treinados para fazer isso, vai esperar 10, 15 minutos o bombeiro chegar na tua empresa, o fogo já se alastrou, já foi embora, acabou, não tem mais o que fazer. É só o rescaldo mesmo do incêndio e acabou. Deixa queimar o resto. Então, todo o conjunto de sistemas protecionais são importantes, né? E eu vejo assim que as companhias gostam bastante quando o segurado recebe as recomendações e atende elas de... Acata. E faz elas de bate-pronto, assim, né? Porque demonstra a preocupação do segurado também com o risco e com a prevenção, né? Tu sabe que eu falo muito com os meus clientes quando a gente fala em PGR. E alguns clientes dizem, tá, mas esse custo da gerenciadora, eu pago? Eu digo, olha só, o PGR que a seguradora está te apresentando, ela está te colocando o mínimo básico que ela entende que a tua operação precisa. Essa preocupação em saber onde a tua carga está, com quem que ela está, se está parando num posto idôneo, ela tem que partir do empresário. Né? Então, assim, quando eu falo do cliente, dele ter essa preocupação em colocar um sprinkler, colocar extintor, ter uma brigada de incêndio, ter um reservatório de água, ele também tem que ter uma preocupação com o patrimônio e com as vidas que estão lá, né, Silvio? Porque isso é muito sério. Entende? Assim, você vai construir, você tem que ter um cuidado, porque, primeiro, a seguradora de fato não é uma mãe. Né? E ela vai te dizer, cara, isso aqui não tem como fazer. Entende? Então, eu acho que o empresário, cada vez mais, ele tem que se conscientizar da importância de estar correto, de fazer o certo para prevenir. Bom,
de tudo que eu fiz fugiu, aí o seguro vai entrar. É isso aí, exatamente isso aí. E assim, né, o custo do seguro é muito relativo, né? Eu acho assim, a gente se preocupa, eu vejo, né, empresas que valem lá 30 milhões, em que o empresário fala, 30 mil é muito caro. E ele paga 30 mil do seguro da Porsche que ele tem. Sim, às vezes mais. Às vezes mais até. Então, a empresa que vale 30 milhões... 30 mil é caro. 30 mil é caro. E o Porsche, 30 mil, ele não... É troco. Aí tá tudo certo. Então, assim, né... Há esse gap também no mercado, que ele teve quedas expressivas nos prêmios e agora ele está retomando, tá? Agora tá vendo. Eu tive contato com vários subscritores de matriz de companhia de seguro e todos eles me falaram o seguinte, nós estamos retomando por faixas de prêmios, conforme a atividade do segurado. Perfeito. Porque a gente não consegue mais pagar, assim, ofertar 40, 50 mil de prêmio para uma empresa que vale 60 milhões. Não dá. Não tem como. Assim, você hoje, você pega uma central telefônica, custa 30 mil reais, né? Bem que central telefônica está caindo em desuso, né? Sim. Estou dando um exemplo. Mas né? uma ideia, né? Mas um servidor, um equipamento de informática em que é atingido por um dano elétrico, vai custar isso aí, vai custar até mais, né? Então é troco 30 mil reais num sinistro só de danos elétricos. A gente não está considerando nem um eventual incêndio que possa acontecer na empresa. Silvio Kruger, chegamos ao final do nosso podcast. Queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui. E gostaria de te pedir que você passasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem está na dúvida se contrata o seguro empresarial. Primeiro, assim, né, agradecer teu convite, né, muito honrado de estar aqui, tendo essa oportunidade de falar com os nossos segurados aí, com o mercado em geral. Fico, né, muito feliz de poder trazer um pouco de esclarecimento para o mercado com relação à contratação de seguro, disseminação da cultura do seguro também. Eu acho que é uma coisa que eu defendi a minha carreira toda. E eu digo assim, que o seguro, ele é um pilar fundamental para toda atividade, né? Até na sua de transporte de carga, né? Se não fosse o seguro de transporte, o comércio não existiria, porque o comerciante, a fábrica não sairia com a mercadoria do seu local. E o seu patrimônio é o seu bem maior, né? Como a gente estava falando assim, depois do seguro de vida, né? Que é o seu maior bem, o seu patrimônio é o seu maior bem. Então, a minha mensagem é que faça ele bem feito, pense no patrimônio, pense nas suas responsabilidades também. A gente não abordou aqui o seguro de responsabilidade civil, são coberturas que estão hoje disponíveis no seguro de empresarial, né? No seguro de residencial, são fundamentais, garantem, resguardam aí os seus direitos. Então, super importante, né? E, gente, o corretor de seguro é o profissional que pode lhe orientar da forma mais correta de como contratar um seguro. Fale com ele, tire suas dúvidas e procure sempre fazer o levantamento dos seus valores da forma mais correta do mundo. Perfeito, tá? Perfeito. Baita papo, suave, esclarecedor, eu gostei bastante. Obrigadão. Eu gostei. Obrigado. Muito obrigada pela sua audiência. Se você tiver dúvidas, quiser sugerir alguma pauta, vai lá no meu Instagram, @mariadoseguro, chama no direct e manda a tua sugestão pra gente, tá bom? Muito obrigada, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Buoni Gerenciadora de Risco, tecnologia que transforma, patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br.
Somos facilitadores do mercado de seguros. Somos a engrenagem que acelera os negócios entre o corretor e a seguradora. Somos os braços que faltam no dia a dia para multiplicar o número de apólices. Nosso DNA está no seguro de transporte de cargas. Somos reconhecidos pela nossa experiência e excelência de 20 anos. Somos hoje solução para mais de 3.000 corretores. Somos referência técnica para treinamento, orientação e execução do seguro de transporte. Somos negociação, pós-venda e operacional, incluindo averbação, sinistro e renovação. Somos confiança, relacionamento, credibilidade, comprometimento, agilidade, respeito e entrega.